Fala, turma, tudo bem? Mais um episódio do Cast da Conta Azul. Hoje, antes de eu apresentar meu convidado que está aqui na minha frente, eu queria te convidar para ver mais conteúdos nossos em nossas plataformas, para tirar dúvidas, mandar sugestões, comentários, ativar o sininho para as recomendações. E vamos aqui já direto para o nosso entrevistado. Bom, vou pegar uma colinha aqui porque é extensa o currículo do cara. Vamos lá. Ele é empresário contábil e diretor da Tactus Contabilidades há 20 anos, com formação em Marketing MBA em Gestão de Negócios, escreveu 10 livros, incluindo Marketing Contábil 2.0 e Estratégia de Marketing para Empresas Contábeis, além de 200 artigos e 10 cursos online. Eu estou falando dele, do Anderson Hernandes. Tudo bem, querido? Tudo bom? Tudo ótimo, um baita prazer contar com você aqui, Opa. essa parceria que já vem de tanto tempo da Conta Azul. Eu queria que você contasse já, logo de cara, um pouquinho de como é que é essa parceria para você, como começou, como é que é a história Conta Azul e Anderson Hernandes Tactus, né, vem se inscrevendo ao longo do tempo, para a gente dar início aqui ao nosso papo. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer a Conta Azul bem no início dessa relação que ela criou com o mercado de contabilidade. Então, como eu tenho uma veia de influenciador para o mercado contábil, além do meu negócio de contabilidade, então eu fui convidado para poder produzir uns conteúdos lá, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Conta Azul nessa fase. E a partir de então, nós estamos juntos aí, então nós estamos falando aí por volta mais ou menos de 7 anos juntos. Mas já tem um baita tempo, né? Muito Essa tempo. informação nem eu sabia, Sim, mas... muito tempo. E daí para frente, só costurando projetos, usabilidade do produto, como é que vem sendo costurado isso? Então, eu trabalhei desde o início da construção do que foi no início lá Conta Azul para Contadores, né? Uhum. Que foi a parceria que foi criada com o mercado contábil. E também toda a parte de construção de produto, melhorias, também ajustes que foram feitos para atender o mercado de contabilidade, como atende a gente, e também para o mercado empreendedor como um todo. Então, eu sempre tive conectado desde ajuda, né, com a parte de aconselhamento em algumas coisas das ações, bem como também como influenciador da marca. Sensacional. Pra gente é uma baita honra, tem projetos incríveis, a Com, as tuas palestras, a Sim. galera, como é que vai... O próprio Summit, né, que teve a palestra do Vini agora, que foi muito bacana. Como é que foi essa experiência? Então, para a galera poder entender, né, eu tenho um negócio na área de empreendedorismo contábil, né, e tenho um negócio focado na área de educação. Então, a nossa empresa contábil, ela tem ali uma série de ecossistemas um ecossistema que nós criamos de serviços. E a nossa empresa de educação, ela está focada no mercado de contabilidade. Então, parece um pouco assim, meio estranho isso, né? Por abraçar duas coisas ao mesmo tempo? Não só por abraçar duas coisas, porque ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, um mercado que tem a concorrência de outros contadores, eu tenho no mesmo mercado um processo de influência para outros contadores. Então, ou seja... Eu olho, mas não olho. Porque eu ensino, por exemplo, contadores a fazerem marketing tal qual nós fazemos aqui na Tactus, entendeu? E aí, consequentemente, pode parecer um pouco estranho isso. Mas são negócios diferentes, são vertentes de negócios diferentes, porque em cima de cada um desses negócios, nós temos uma série de canais diferentes alinhados para esses negócios. Então, se você olhar hoje, por exemplo, nós temos hoje 7 diferentes negócios, incluindo essas duas vertentes. E cada um desses negócios é uma unidade que nós olhamos aqui separadamente como negócio aqui para dentro do nosso trabalho. Então, voltando, né? Quando eu comecei a desenhar todo o processo de parceria, no primeiro momento nós construímos a primeira edição do que foi o Conta Azul Com, e talvez a galera, nem todo mundo saiba, né? Porque aqui no canal nós temos muitos empreendedores, e o Conta Azul Com é um evento focado em tecnologia para o mercado de contabilidade. Sem dúvida. Aliás, galera, fiquem atentos que logo, logo tem novidades sobre a compra, a gente anunciar por aí. Só um spoilerzinho. Que é o maior evento de tecnologia da América Latina, sim, né? Dentro que a Conta Azul promove hoje. E aí, desde a primeira edição do Conta Azul Com, eu tive diretamente envolvido, né? Porque quando surgiu a ideia, qual era o benchmark de mercado que a Conta Azul trouxe para poder utilizar como referência, toda essa discussão, eu participei dessa discussão inicial e participei de todas as edições como palestrantes e também apoiador do Conta Azul Com. Só que o ano de 2020, nós fizemos o Marketing Contábil Summit, a primeira edição. Então, foi um evento que aconteceu algumas semanas antes de estourar a pandemia. Foi o único evento que aconteceu para o nosso mercado de contabilidade. E esse evento... Então, imagina que tenha sido em março ali, um pouco antes, né? De dar o boom. Foi em fevereiro. E em março parou tudo, né? Então, aí foi o único evento que aconteceu no ano de 2020 para o mercado contábil. Porque
como foi no início do ano e não tem costume de acontecer eventos no início do ano. E aí acabou que não surgiu outro evento porque tudo parou, né? Uhum. E aí, o Marketing Contábil Summit, esse ano aconteceu a terceira edição. A primeira edição foi presencial, tivemos 600 pessoas. A segunda edição foi uma edição online, que nós só fizemos porque senão não iria acontecer, né? Por motivos óbvios. 2021. 2022 retomamos. Veio com força total. Veio com força total. E aí o Vini, que é CEO da Tactus, palestrou, teve uma palestra incrível e foi uma pegada também que eu pedi para ele, que eu queria que ele contasse a trajetória dele como empreendedor na palestra dele, então foi incrível. Uma coisa, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido o Vini contar isso numa palestra. E nós entregamos o evento para mais de 2.000 pessoas. Então, no final das contas, a Conta Azul hoje tem o maior evento de tecnologia para o mercado de contabilidade. Sim. E eu criei o maior evento de marketing contábil do mundo para o mercado de contabilidade. Ou seja, eu ensino muito dentro desse evento como fazer estratégia de marketing e um evento com mais de 2.000 pessoas que nós tivemos em 2022. Sim, e agora, em 2023, a gente vai vir apoiando cada um o seu evento, né? Então, nós vamos apoiar o Summit juntos, vamos apoiar o Conta Azul Com juntos e vamos entregar 2 grandes eventos também em 2023. Sensacional. Não, ano que vem, já estamos trabalhando desde já para que o ano que vem seja assim, sinistro de grande. Né? Talvez essas pessoas, por exemplo, que estão acompanhando, elas não façam ideia do grau de complexidade que é fazer um evento como gigante. Esse, né? Principalmente para tratar o conteúdo, levar coisas de inovação, trazer palestrantes de nomes que se descolem do que está por aí, é realmente um trabalho gigante. Né? Exatamente. E como nós não temos, assim... O mercado contábil é um mercado pequeno e nós não temos muita quantidade de palestrantes, então a gente tem que trazer palestrantes de fora do mercado contábil, mas encaixar as temáticas que eles têm que sejam alinhados para o mercado. Então, é conhecer muito bem quem é a sua persona e você adaptar todo aquele conteúdo para aquela persona. Então, por exemplo, o Marketing Contábil Summit desse ano trouxe, por exemplo, palestra que enfoca aspectos comportamentais. Mas o quanto esses aspectos comportamentais eles estão alinhados, por exemplo, com o público contábil, que é o nosso público. Então, essa correlação é um pouco difícil de fazer porque você tem que encaixar tudo isso. Você tem que fazer com que você tenha uma entrega de conteúdo que seja realmente reconhecida para o público que está lá. Exato, que converse com a pessoa, que ela se identifique, que tenha reflexo, né? Porque a força do evento é levar a pessoa a um processo de transformação. E grande parte das pessoas que estão ali são pessoas que estão tendo a primeira vez contato com a sua marca. Então, por exemplo, por volta de 40% das pessoas que estavam ali, elas foram a primeira vez num evento meu. E mais de 70% das pessoas que estavam ali nunca tiveram contato com algum conteúdo em nível de curso meu. Então, ou seja, são pessoas, por exemplo, bem topo de funil nessa fase. Sim. E aí elas precisam sair de lá, por exemplo, com um pensamento, poxa, existe uma transformação que eu preciso fazer. E aqui eu estou tendo subsídios para começar essa transformação. Bom esse papo. Acho que vamos entrar nesse corte aqui. Já pulamos todo o script, então vamos embora. Aqui eu sou destruidor de script. Por isso que eu nem gosto de falar o que a gente vai falar. Eu tô fechando aqui já o computador, porque vamos embora. Como é que você trata essas pessoas que tiveram um primeiro contato com você? Isso é muito importante, porque tem pessoas, por exemplo, que estão falando a primeira vez com o cliente vai embora. Como é que ele faz o fiche para falar, eu preciso encantar esse cara e continuar encantando várias outras vezes? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, nós precisamos pensar muito para quem é que nós estamos falando. E pensando numa jornada, né? Pensando nessa fase inicial e olhando aquele típico funil de vendas, nós temos as pessoas que elas vão ser atraídas, no caso de um evento, né? É uma fonte de atração, para ter o primeiro contato com a sua marca. Então, a primeira coisa que eu penso é, o que eu posso entregar para essa pessoa que ela vai olhar e vai falar assim, faz sentido isso para mim. Eu acho que eu preciso... eu sou esse cara. Eu preciso me identificar... Ela precisa se identificar com o que eu estou falando. Então, a gente trabalha conteúdos que não são muito densos, porque se eu entregar algo muito técnico, eu vou ter um descolamento muito grande da realidade dele com a realidade de outras pessoas que já estão em outra... etapas na vida do cara. Um exemplo prático, né? A gente poderia aqui, e a gente vai falar sobre gestão financeira, né? Que grande parte do público aqui está muito focado no negócio dele e na gestão do negócio dele. Mas eu poderia falar sobre gestão financeira de algo muito mais denso,
mas que seria pouco aplicável para um público que está procurando esse conteúdo aqui. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender quem é a pessoa que está do outro lado. Então, essa visão é muito clara. Então, o que a gente faz hoje? A gente roda muita pesquisa para poder entender quem é o nosso público. Então, como a gente vai fechando o evento com antecedência, eu vou soltando pesquisas para poder entender qual é a fase que esse público está. Qual o tamanho do negócio dele. Tanto de conteúdo, quanto como é que eu vou atacar esse cara mais para frente. Né? Exatamente. Porque o que a gente precisa entender? Algumas ações que você vai fazer de marketing da sua empresa, e aí pegando novamente o exemplo do evento, são ações que elas custam muito, só que essas ações, elas não geram um resultado ali no evento. O impacto não é imediato. Não é imediato. As pessoas talvez não saibam, né? Mas um evento como o ContaZuCon e o Marketing Contábil Summit é um evento que, além de custar muito caro para fazer, ele sequer se paga. O que a gente consegue arrecadar com patrocínio e também com as pessoas que estão pagando para estarem lá, não paga o custo do evento, entendeu? Porque é muito caro. Fazer hoje um evento no Brasil é muito caro. Então, o que a gente faz? A gente usa o evento como um fator, né, de iniciar um processo de um canal novo de vendas. Né? Então, a gente atrai novas pessoas que talvez já tiveram contato com o seu conteúdo e elas acabam ali tendo um contato mais forte com a sua marca. Então, por exemplo, no último evento que eu fiz um evento para 2.000 pessoas, a gente teve um efeito muito forte na construção da minha marca para o mercado contábil. E quando eu falo mercado contábil, eu estou falando não somente o meu público, mas eu estou falando também da atmosfera, do segmento, né? O segmento como todo. Então, as marcas, por exemplo, que nunca tinham tido contato comigo e que apostaram em estar no evento como patrocinadores, elas geraram muito valor para elas e elas ficaram impressionadas com os resultados. Então, ou seja, eu vi nitidamente que a percepção de marca em relação à marca Anderson Hernandes, ela aumentou muito com a entrega que nós fizemos. Mas isso só aconteceu porque estrategicamente nós pensamos em olhar para duas vertentes. Todo o meu time da H Educação, né, ele tinha um olhar muito claro para duas vertentes. A entrega da experiência para o público que vai estar ali assistindo e a entrega da experiência para o expositor que estava ali conosco, com a marca dele. Então, essas duas vertentes nós trabalhamos fortemente. Então, com base nisso, a ideia era que ambos saíssem extremamente satisfeitos. E eu vou dar um exemplo prático de como essa visão é importante, tá? Faltava poucos dias para o evento e eu decidi, por exemplo, fazer uma mudança no café. Só que essa mudança aumentou o nosso custo em mais de R$100.000. Só que eu cheguei pro meu time e falei assim... Eu preciso disso. Eu preciso disso por quê? Porque eu tinha participado de um evento dias antes, que eu usei como benchmark, né? Que aconteceu no mesmo local que eu estava. E eu falei assim, o nosso evento, se não tiver isso aqui, vai comprometer a experiência da pessoa que está lá. Então eu prefiro gastar mais para poder entregar uma experiência melhor. E outras coisas também, né? Que nós tivemos que fazer, por exemplo, para trabalhar essa questão própria da experiência. Então, quando a pessoa vai para um contato de marca, a expectativa que ela tem não é somente sobre o que ela vai receber de conteúdo, mas o que ela vai carregar de experiência como um todo. Então, vai desde um trabalho do atendimento da equipe, desde pequenos detalhes. Quer ver uma coisa, por exemplo, que a gente aprendeu no evento de vocês e isso mudou uma estratégia nossa. Conta. No evento de vocês, quando nós chegamos lá, tinha um detalhe, por exemplo, quando se apagavam-se as luzes para a galera poder encontrar ali os espaços para poder sentar. Turminha com os sinalizadores. Isso. Ficou bem legal. Parecia umas espadinhas do Star Wars. Nós até usamos esse tipo, essa iluminação que nós temos aqui de fundo é desse tipo de iluminação, é semelhante. Eu vi aquilo ali, eu só mandei assim para minha sócia. Rebeca, olha isso. Corre atrás dos sinalizadores. Aí ela só mandou para mim, olha só como que é o alinhamento importante. Ela falou assim, eu pensei já a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? A gente foi lá e contratou lá uma empresa para poder fornecer aqueles... Então, ou seja, são coisas pequenas, só que elas geram uma diferença na experiência. E quer ver um exemplo de como isso gera uma diferença na experiência? Nós participamos de um evento recentemente, um evento gigantesco, e não tinha os sinalizadores. E isso foi uma coisa que, no meu olhar, eu vi que isso prejudicou a experiência de quem precisava sentar durante o evento, entendeu? Exato. É isso que eu ia explicar pra galera. Lá na Conta Azul tinham 4 fileiras, né, de
de blocos de pessoas para se sentar, né? Cerca e de tal. 2.000 pessoas, mais ou menos, Exato. né? E ficavam os corredores, e quando você chegava, tinha música já muito, muito animada, tinha iluminação, né? Que toda com a temática da Com, e as pessoas estavam ali tentando se ambientar. Né, chegar onde é que eu fico, qual é o melhor lugar para eu consumir o conteúdo. E ficavam os nossos, as nossa staff com sinalizadores, duas placas de iluminação, chamando a galera para sentar no seu local, ficar à vontade. Só que aquilo causava uma experiência de acolhimento. Eu entendi que aquilo a pessoa fala, putz, pensaram até onde eu vou ficar aqui para ser o melhor lugar para eu ficar confortável, consumir. Sem dúvida, isso a gente nem pensou que poderia gerar impacto. Eu vou aqui, ó, Éder, tá aqui um feedback ao vivaço pra você. E aí foi uma coisa, por exemplo, que nós pegamos do exemplo de vocês e aplicamos no nosso evento, e nós vimos, por exemplo, que um pequeno detalhe faz uma mudança significativa em algumas coisas. Então, esse processo de aprendizagem é importante. E aí, para quem é empresário e está vendo esse conteúdo aqui, pensar como a construção da experiência do cliente ela acontece em cada detalhe, em cada ponto de contato que o cliente tem com a nossa marca. Esse olhar, ele tem que ser muito bem preparado pela gestão, pelos diretores, para uma empresa pequena, uma empresa como a nossa que nós temos hoje, pessoas focadas na experiência, então eles olham cada detalhe, o atendimento no WhatsApp do nosso cliente, a jornada como um todo. Por quê? Porque senão você atrai o cliente por uma porta e ele sai por uma janela, entendeu? Porque ele não fica na sua empresa. E o que a gente precisa entender é que todos os negócios hoje, eles estão olhando para o conceito de LTV, que é o conceito de quanto que esse cliente ele gasta com a sua marca durante todo o tempo que ele está na jornada dele. Então, antes, o olhar disso estava muito relacionado a empresas que trabalham com um negócio de recorrência, como é o caso tanto da Tactus quanto da Conta Azul. Então, só para a galera poder entender essa diferenciação. O negócio de recorrência, então, por exemplo, a pessoa vai lá e assina a Conta Azul, ela assina por um mês, e não é só por um mês. Ela assina por um mês, fica 2, 3, 4, 5, 10, 15, 3, 5, 10 anos, não importa. É assim que a gente gosta. É assim que é o jogo de recorrência, ou seja, ela gera uma receita recorrente para aquela empresa, porque ela está utilizando esse serviço. Normalmente esses serviços que são serviços SaaS, que são serviços que é o software as a service, ou seja, um software na nuvem, como é o caso da Conta Azul, ou serviços de prestação continuada, como é o caso da contabilidade da Tactus. Então, são serviços que a gente tem um olhar muito, muito preciso de entender qual é o ponto que essa pessoa deixou de ser, porque ela simplesmente para de pagar, esse churn aí? ela dá o churn na saída dela. Razão? Aí a gente tem condições de identificar. Só que, quando a gente olha hoje para negócios locais, olha como que o conceito que veio dessas empresas se aplicou a negócios locais. Você vai fazer uma compra hoje numa loja. O que eles fazem? Eles pegam o seu CPF. Eles já têm lá o seu cadastro e eles têm, por exemplo, ali o seu e-mail e tem também o seu SMS. Tranquilo depois, dá um impacto de cashback, não sei. Cashback, por exemplo, hoje é uma coisa que você vê hoje em todas as marcas hoje que trabalham no varejo. E elas estão fazendo, então você vai lá, você comprou na... Pode falar marcas aqui? Pode. Você falou que você comprou lá alguma coisa na Vivara. Você comprou na Vivara, você já ganha um cashback de 10% para você utilizar de um período X a Y. O que é isso? Eu prefiro trazer esse cara de volta para minha empresa para gastar mais, pagando 10% para ele consumir, do que, por exemplo, eu ter que buscar um outro cliente através de canais que hoje são muito caros, né? Como tanto a televisão quanto até os canais de tráfego que nós temos hoje de redes sociais, é muito caro para as marcas. Então, para mim, isso é muito mais barato eu trazer esse cara pagando, por exemplo, 10% para ele de cashback. E aí eu vou mantendo o relacionamento. E aí você tem não somente esse nível de relacionamento, mas você tem um outro relacionamento pessoal. Olha como que as marcas elas estão trazendo o papel do vendedor para essa relação pessoal com o cliente. Você pega uma mesma marca como uma Vivara, uma L'Occitane, qualquer outra marca, você tem ali uma pessoa que te atende, que te chama no WhatsApp para perguntar se está tudo bem. Se você falou, por exemplo, eu vou dar o presente para minha esposa. Ela, de uma certa forma, faz essa anotação lá, depois ela te chama. E aí, como é que foi o aniversário da sua esposa? Tal? Ela gostou do presente e tal? A humanização, né, cara? Humanização. Você não é um número mais. Você levou o colar, né? E se você levar, por exemplo, o brinco para ela na próxima vez, não vai ser bacana, ela não vai curtir? Porque essa coleção que você levou, já existe o brinco dela também. Faz o parzinho aqui, vamos fazer o combo. Então você vê, por exemplo, como as empresas elas estão no olhar dos hábitos de consumo, qual é o perfil daquele cliente, o que levou ele comportamento dele,
olhando, por exemplo, frequência de consumo daquele cliente. Então, por exemplo, se eu compro um shampoo e eu compro esse shampoo a cada 3 meses, a própria inteligência de um CRM permite, por exemplo, entender qual é o meu perfil de consumo. Então, ela sabe, por exemplo, que a cada X tempo vai estar acabando, por exemplo, aquele shampoo. Então, ela pode gerar um processo de conexão para poder fazer uma oferta. Já chega com você com uma coisa muito mais amarrada, né? Exatamente. Olha aqui, Anderson, o seu shampoo deve estar... Ele nem coloca o produto às vezes, ele só faz o impacto, temos um desconto para você, para te fazer olhar para a marca novamente e falar... Você pega, por exemplo, a Reserva, que é uma marca, né, de high ticket hoje para roupas masculinas. Eles trabalham muito forte isso. Os vendedores trabalham muito forte isso. E onde que eles aprenderam? Na pandemia. Na pandemia, quando as lojas se fecharam, o que eles fizeram? Eles construíram um novo canal de vendas, que foi através, né, do canal online, com a loja online e também o WhatsApp. E esse canal hoje, ele perdura por quê? Porque ele sabe claramente que, cara, tu quer comprar... A gente já sabe qual é o seu tamanho, já sabe qual é o seu gosto, já sabe qual é o seu hábito. Tu quer comprar aqui um pack de camiseta, tu quer comprar aqui uma calça jeans, a gente já sabe qual é o seu tamanho. Ó, temos esse modelo aqui, você pode comprar com desconto e você pode retirar na loja. Se você for retirar na loja e você não curtir, você já troca mesmo na loja, entendeu? Então, ou seja, usa o apoio da loja. E aí, para os vendedores também que fazem esse trabalho, os vendedores têm os tickets deles. Com off. Porque não dá mais para você isolar um negócio de ele ter uma presença digital. Sem dúvida. Não, na verdade, você está matando uma parte de um negócio muito importante, que é realmente o digital, que é onde as pessoas estão. Te falar que boa parte de ativações de marcas que eu consumo vem hoje por WhatsApp. Sim. De boa parte do que eu consumo de roupa, de alimento, vem hoje por WhatsApp. Assim, eu raramente vou atrás de promoções, porque essas promoções já chegam para mim. Exatamente. E aí você consegue unir comportamentos diferentes que você tem de consumidores. Tem consumidores, por exemplo, que eles fazem questão de ir numa loja física. Mesmo esses consumidores, eles usam um canal digital para trazer ele para a loja física. E tem consumidores que eles não querem ir para uma loja física, que eles estão habituados. Eu talvez seja uma dessas, eu evito. Eu só vou no final, olha, preciso isso aqui, eu tenho que experimentar, senão isso aqui vai ser ruim. Então Aí eu vou para essa loja. Fora isso, eu já confio nas compras que eu fiz antes, no primeiro impacto que eu fiz com aquele vendedor, e eu sigo mantendo contato com ele de venda digital. Agora, quando é alguma coisa muito específica, eu falo, não, vamos lá, senão eu vou ter que gastar 2 tempos para ir na loja 2 vezes. E esse olhar, o empreendedor precisa ter. Porque se ele não está no digital, ele está deixando dinheiro na mesa. E esse dinheiro que está na mesa está sendo consumido por alguém. E aí, como é que fica, né? Então, qualquer negócio hoje, você precisa ter hoje o digital atrelado. Porque isso vai ser impactante para o resultado. Sem dúvida. Foi uma aula já na primeira pergunta sobre empreendedorismo. Você chegou a fazer a pergunta? Nem lembro da pergunta mais. Falamos da como, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Se não fiz antes, vamos lá. Falamos aqui, já demos logo de cara já algumas boas instruções para donos de negócio. Mas percebe-se que você consegue transitar nesse ambiente com uma veia muito forte, né, no empreendedorismo. Percebe-se que essa é a sua cadeira. Como é que foi o começo da tua carreira com isso? Como é que você entendeu, cara, aqui é o meu lugar, aqui eu quero construir minha carreira? O mundo contábil e o empreendedorismo para você, como é que você fez é isso que eu quero para mim? O Brasil, ele é um país onde você tem o empreendedorismo por necessidade. Isso é muito forte no Brasil. Muitas pessoas se tornaram empreendedoras porque elas perderam o emprego, se tornaram informais porque não tiveram condições de se formalizar no mercado, ou até mesmo se viram ali forçadas a mudar para uma PJ, porque o tipo de serviço que ela presta se conecta melhor no mercado como sendo PJ. Então, tem muitas pessoas que foram para esse mercado. Né? Bastante nuances. E aí você tem esse tipo de empreendedorismo. No meu caso, foi por uma opção. Só que a opção para ser empreendedor, para mim, ela aconteceu muito cedo. Porque a minha única experiência que eu tive como empregado aconteceu dos meus 15 anos aos meus 16 anos. Foi a única experiência de carteira assinada, então? Foi o único tempo que eu tive de carteira assinada, foi 18 meses. Naquela época ainda podia se registrar antes dos 16, né? E meu pai me colocou na empresa que ele trabalhava, já trabalhava há 30 anos lá. Então, você vê a visão do meu pai trabalhando 30 anos numa empresa. Bota o cara para lá. Botou eu para trabalhar. Ele trabalhava na área de produção e me botou para trabalhar no escritório. Eu fui trabalhar de office boy numa malharia. E eu fiquei
18 meses lá. E eu saí de lá, depois que eu fui mandado embora, e eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia ter a carteira assinada de novo. E por quê? Porque eu sabia que o meu negócio era empreender. Eu falei assim, não importa o que eu tenha que fazer, mas eu vou empreender. Porque eu me identifiquei. Eu curti o lance do corporativo, mas eu me identifiquei com a visão de ser empreendedor. Isso eu acho que tem a ver também com a questão do que você alimenta a sua mente. Com 14 anos, o primeiro livro que eu li foi Aspectos Psicológicos e Técnicas de Chefia. Naquela época eu já comecei a me envolver com o tema de empreendedorismo. Aí eu fui fazer cursos de empreendedorismo no Senai. Então eu preenchia meu tempo com o empreendedorismo. Entendendo o que é fazer isso na prática. Aí eu estava trabalhando de office boy e o que tinha na empresa que eu trabalhava? Ela tinha umas roupas que ela vendia, porque ela é uma malharia, vendia desde camiseta, igual você está usando e tal, a todo tipo de roupa assim, que era de malha. Ela era muito conhecida, ela fornecia para C&A, era uma empresa muito grande, tinha tipo 800 funcionários, era gigantesca. Caramba. E os funcionários podiam comprar roupas com preço muito mais baixo, mas tipo assim, era muito mais baixo, porque a gente comprava roupas que pra não eles saíam... se desenvolverem em outros negócios pessoais. Ou para uso mesmo, pessoal. Ou para uso. Você comprava roupa, por exemplo, que era de qualidade, você comprava por quilo essas roupas. Então eu pegava, por exemplo, camisetas que eram de marcas e comprava por quilo. Então, o que eu fazia? Eu pegava roupas ali por quilo que me custava muito pouco, principalmente roupas femininas que eram menores e pesavam menos, como topzinhos e tal, e custava muito barato. E eu vendia na escola aquilo. Olha e aí eu levava para a escola e saía vendendo. E aí depois, no final dessa... Isso no ensino médio, imagino. Isso. No ensino médio, eu estava fazendo técnico em contabilidade. E aí depois, isso com meus 17 anos já, né? E aí depois, quando eu fui dispensado, dos meus 17 aos 18, eu fui trabalhar numa empresa de lingerie. E assim, fui trabalhar indiretamente, né? Eu fui lá aprender como é que faz venda de lingerie, aprendendo como se fabrica lingerie. E eu vendia lingerie na escola. Pra você ter uma ideia. Imagine eu, no meio das meninas, com um monte de lingerie na mesa lá. Imagina a cara dos rapazes, dos teus amigos, falando, o que esse cara tá fazendo? Pois é, mas eu entendi de bojo de mulher há muito tempo, né? Então, tipo, eu já sei os segredos da mulher, ó. Porque eu fiquei uma semana na fábrica aprendendo o processo produtivo. Então, acabou que eu acabei entendendo sobre isso. Sobre o mercado. E aí eu comecei a vender lingerie, só que não era suficiente porque eu precisava, porque eu já tinha sido mandado embora da Malharia Mundial. E aí, o que aconteceu? Eu acabei fazendo outras coisas. Aí eu aprendi, quando eu trabalhava na Malharia Mundial, como eu era office boy, eu andava tudo em São Paulo, né? E tinha uma rua que eu passava, Silveira Martins. Na rua Silveira Martins, tinha uma concentração de empresas na área de perfumaria lá, que ensinavam como fazer cursos para fazer perfume e essas coisas. E aí eu fui fazer um curso de perfume lá, e aí eu comecei também a vender perfume. Então eu vendia lingerie na escola, então esse negócio vendia de fazer perfume. a conexão de eu quero vender as coisas já vem muito cedo. Porque eu já sabia que eu não ia ser mais empregado. Aquilo já estava certo para você. Tava certo. Porque quando eu saí da Malharia Mundial, eu falei para mim que eu não ia ser mais empregado. E aí foi. Como é que foi isso dentro de casa pro teu pai, com 30 anos de carteira assinada? Porque o meu pai, ele já teve uma primeira decepção na época porque ele queria que eu fosse para a área de produção, né? E eu fui estudar contabilidade. E ele queria que eu fosse... Olha como é que são os padrões mudam, né? Total. No passado. Ou seu pai queria muito que você pudesse, porque contabilidade, eu lembro quando a minha mãe queria que eu fizesse faculdade, etc., da área da saúde, e ela trabalhou como contabilidade muito jovem. Então ela falava, não, contabilidade é uma área legal. Ou a saúde também é uma área legal. Minha mãe é enfermeira. E eu cheguei e falei, não, eu quero fazer jornalismo. Daí ela chegou e fez assim, não, aí não. E olha como é que são os padrões. Na tua época, seu pai queria que você fizesse. Porque o mindset dele era voltado para a produção, né? E aí ele acabou, como eu estava estudando contabilidade, ele me colocou no escritório da Malharia Mundial, lá onde a gente trabalhava, né? Que era o ambiente que ele conhecia, sabia que ele tinha um ambiente lá, ele fez uma indicação lá e tudo mais, me colocou com uma certa facilidade e tal. E eu fui ser office boy, né? Ou seja... Era a pessoa, por exemplo, que fazia toda a parte, desde pegar dinheiro no banco, fazer pagamento de conta, até levar documentos. A empresa tinha 6 office boys, eu era um dos office boys. Então, era muito grande, era muita demanda. Não tinha nem motoboy, não existia motoboy naquela época, entendeu? E aí eu andava por São Paulo, então eu conhecia tudo São Paulo. Então eu saía, por exemplo, ali, desde a Praça da Sé, eu ia até a junta comercial que ficava na Avenida Angélica, por exemplo. Às vezes eu descia até... ali a região do Aberrini de a pé. Eu andava tudo de a pé.
E com base nisso, eu conheci bastante, então eu sabia onde que eram os lugares que tinha cada coisa, onde que ficava os lugares que vendia madeiras. Os fornecedores, você já estava Estava por dentro porque eu frequentava esses lugares. E aí acabou que eu comecei a fazer perfume. E aí depois meu pai me ajudou, né? Por exemplo, eu tinha que pegar a embalagem, eu vinha de São Paulo com um monte de sacola de embalagens e tal, e eu aí vendia. E no final das contas, ficava um pouco difícil de escalar aquilo, porque dependia de ter licenças, eu não conhecia sobre o assunto. Eu tinha uma vizinha minha, por exemplo, que tinha uma fábrica, de fato, de cosméticos licenciada. Tinha Anvisa, ela era química, então, ou seja, eu já via, pô, mas não sei se você é químico. Não. Era uma coisa que hoje é muito mais fácil, mas naquela época era muito mais difícil. Sim. Então, eu acabei desistindo disso aí, quando eu comecei a fabricar gravata. Eu me surpreendo que você não seja hoje dono de uma confecção. Aí tu fala, não, Bruno, na verdade... Porque numa dessas andanças, eu abri um jornal e estava escrito assim, aprenda a fazer gravatas. Um anúncio. Fazer gravata. Eu vendo shampoo, vejo lingerie para mulher, por que eu não posso vender gravata? Aí eu fui fazer um curso de gravata. Aí eu fiz o curso, mais ou menos uns 15 dias, aprendendo a costurar. Então você já vê, por exemplo, que não tem dificuldade de fazer as coisas assim, né? Não sei fazer, eu vou entender como é que faz. Isso eu acho isso que é importante para o empreendedor. Não sei fazer, assumir. Assumir e aprender o que fazer. E aí, quando eu fiz o curso de gravata, eu voltei, né, com aquele modelo de gravata, corta entretela assim, tinha os moldes direitinho, fecha assim e tal. E eu comecei a perceber que aquele processo era um pouco lento. E eu queria dar velocidade. Então, eu mudei a forma de fazer o processo da gravata para poder agilizar um pouco mais o processo. A minha mãe, ela fechava, porque a gravata, depois que você... Não sei como que seria hoje, né? Totalmente diferente, né? Porque era muito artesanal, né? Você colocava entretela, você tinha os cortes, aí você fechava e depois você tinha que alinhavar ali a gravata fechando a parte de dentro dela. E a minha mãe me ajudava fechando e eu vendia. E o que eu fazia? Noção de público-alvo. Eu percebi que... Essa era a minha pergunta. Onde é que você achou a sua turma ali para fazer eu percebi que o público comprador para as gravatas eram as pessoas que iam para a igreja e usavam gravatas. E eu percebi que as crianças, 10, 8, 10, usar assim, usavam as gravatas dos pais com aquele nozão absurdo, né, de grosso. Prolongada no tronco da criança. E ficava horrível. Eu comecei a fazer gravata para criança. E aí eu fazia uma gravata que me custava menos e que eu vendia pelo mesmo preço. E vendi muita gravata para criança. Então, quando eu comprava tecido ali na 25 de março, eu comprava tecido suficiente para fazer no máximo 2 modelos iguais. Porque, como eu vendia para um público que era muito próximo, então poderia acontecer delas terem a mesma gravata. Então, eu tentava evitar isso acontecendo. Diversificar o produto, para todo mundo entender que você conseguia fazer coisas bem interessantes. E aí eu fazia ali 2 de cada modelo normalmente, e aí vendia muita gravata dessa forma. E as pessoas compravam, às vezes, 10 gravatas de uma vez. Porque, pensa, chegava lá, o filho ficava louco. Qual era o valor na época de cada gravatinha? Não faço ideia. Mas era bem competitivo, né? Eu usava uma seda para fazer gravata, que era uma seda mais barata, que era a seda javanesa, que era diferente da seda pura, que era mais cara e tal. Aí você vê que eu entendi do negócio lá, né? Entendi. E por que tu não levou esse segmento mais uma vez eu bati no teto da escala. O que aconteceu? Para eu escalar, eu teria que montar uma confecção. Costureiras. E eu era muito jovem, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa que é importante a gente pensar. Às vezes você tem energia para você começar um negócio, mas você não tem energia para você ir para outras fases do negócio. E eu percebi, por exemplo, que tudo aquilo que eu estava começando, eu começava a bater num teto, porque eu não podia pagar o preço, talvez até por não poder investir, ou pagar o preço de construir algo mais estruturado. E eu bati no teto. Fala, daqui para frente, isso daqui aí começava a ficar mais difícil, aí o mercado ficava mais restrito, porque eu tinha que abrir mais mercados, muita gente já tinha comprado meus perfumes, aí o mercado ficou mais difícil. Muita gente tinha comprado as minhas gravatas, aí o mercado ficou mais difícil, porque eu estava com uma limitação de mercado. A gente precisa olhar qual é o mercado disponível naquilo que nós vamos fazer. Por exemplo, você vai montar uma loja e você está num bairro, você tem uma limitação que é o bairro. E aí, por exemplo, chega um determinado momento que você não consegue ultrapassar aquele limite de faturamento, porque você bateu no teto do que o seu mercado ele comporta em relação a isso. E naquela época não existia digital, não existia internet, anúncio, não tinha como eu vender a gravata pela internet. Não sabia nem que era internet, entendeu? Então é uma coisa que... E nesse meio tempo, eu me formei em contabilidade
E aí foi o que eu queria fazer de fato. Então eu larguei tudo depois. Antes disso eu fiz uma outra coisa e depois eu larguei essa outra coisa e fui fazer contabilidade. Porque antes disso o que aconteceu? Quando meu pai, ele saiu daquela empresa, ele se aposentou, ele comprou um imóvel do lado de onde era o imóvel que ele morava, que eu morava com ele, né? Que eu não era casado. E aí ele comprou esse imóvel e nesse imóvel tinha 2 casas no fundo e tinha um comércio na frente. Esse comércio era uma avícola. E quando ele comprou esse imóvel, ele comprou essa avícola junto. E aí a dona do imóvel abandonou, vendeu a casa e também abandonou a avícola, né? E acabou que ele ficou com essa avícola lá. A avícola, para quem não sabe, você recebe o frango e a galinha viva. Então vinha um caminhão, entregava a galinha viva lá. E aí o cliente escolhia o frango que ele queria, você matava, depenava, limpava e mandava para ele. Então eu comecei a trabalhar com isso lá. E foi o pior serviço que eu tive. Olha que eu também trabalhei de servente de pedreiro. E servente de pedreiro não era pior do que trabalhar matando frango. Por que era pior? Porque você pegava um frango, primeiro que, né, é sujo, né? Aí você pegava água quente, água fria, porque você tinha que depenar na água quente. Não tinha uma máquina que depenava sozinha, tinha que colocar o frango e segurar na máquina para depenar. E aí depois eu tinha que limpar, abrir ele todo, limpar por dentro, lavar, limpar, deixar pronto e colocar no saquinho. Fazer o processo. Que hoje isso é tudo feito automatizado pelas empresas. E também esses negócios praticamente deixaram de existir. Muito difícil você ver um negócio desse. Hoje nem sei se pode ter mais, para falar a real. Acho que não. E existia o frango resfriado, mas as pessoas gostavam de comprar o frango fresco, né? Então é por isso que tinha essa pegada de você receber o frango dessa forma. Só que assim, eu fiquei trabalhando lá uns 6 meses, fiquei muito rápido nesse processo. Não sei se você sabe, dentro do frango tem chama-se fel, que se você estourar esse fel dentro do frango, você estraga a carne, porque ele deixa a carne roxa, né? E você tem que saber tirar aquilo ali na hora que você for puxar as coisas dentro dele para não ter esse problema. Eu era tão bom naquilo que eu fazia assim, ó, puxava e nunca tinha estourado o fel dentro de um frango. Tanto que em 7 minutos eu fazia todo o processo de matar, depenar, limpar e entregar para o cliente. 7 minutos eu levava. Ai, meu Deus. E aí eu fazia aquele negócio tal, só que assim, eu peguei uma alergia nas mãos, eu ficava preso o final de semana trabalhando naquilo, não era rentável como eu imaginava no começo que seria. Então era era muito trabalho para pouco resultado. E é engraçado que lá tinha uma avícola muito maior do que a minha, que ela tinha muito mais coisas, que eu acabei fazendo amizade com essa mulher, e ela só falava assim para mim assim, sai disso aí, vai fazer outra coisa, você é um rapaz novo, Ela inteligente. não queria mercado. Vai fazer outra coisa, porque isso aqui... E até hoje ela tá com esse comércio lá. E eu saí desse comércio, nós vendemos esse comércio, e eu montei a minha empresa de contabilidade. E foi assim, o primeiro passo de algo que eu falei assim, não, fiz um negócio que aí sim eu vi que esse negócio teria condições de evoluir. Porque para quem tinha... Aqui você enxergou logo no início que o teto era um pouquinho mais alto. Porque o que acontece? Mais ou menos depois de uns 5 anos no bairro, eu já era o maior escritório do bairro, só que era um bairro que tinha 4 escritórios contando com o meu. Mas eu me tornei o maior escritório do bairro por conta já de se interessar por marketing, de começar a fazer as coisas pela jornada e chegar um pouco melhor isso que os outros contadores acabavam que não enxergavam muito bem. Então isso foi importante para mim, até que eu cheguei no limite de onde eu poderia chegar estando no bairro, que é o teto que eu bati do meu... Isso foi aqui em São Paulo, São Bernardo? Do Campo, Sempre em São Bernardo. Aqui em São Bernardo do Campo, só que no bairro. E aí um dia eu pensei o seguinte, ou eu vou continuar sendo o maior escritório do bairro, ou eu vou pagar o preço de ser o menor escritório de São Bernardo como um todo. Menor entre aspas, né? Mas assim, você um dos menores escritórios de São Bernardo como um todo e sair daqui para um mercado maior. E eu resolvi sair de lá e vir para o centro para ser um escritório maior. Só que eu tinha um pouco medo em relação a isso. Porque que eu pensei? Falei, cara, eu vou sair do bairro, tecnicamente tudo aqui é meu, eu não pago aluguel, e aí eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que ir para um lugar onde... A despesa vai aumentar. Mas vai aumentar a despesa, as pessoas vão custar mais caro, porque as pessoas que trabalham comigo aqui, elas vêm de a pé, não tem vale transporte, nada. Então era uma outra realidade. Mas eu resolvi arriscar. Só que eu fiquei um pouco inseguro e eu convidei uma outra pessoa que era um amigo meu que tinha um escritório no bairro para poder ir junto comigo. E ele topou. Eu fui lá, aluguei o espaço. Quando estava prestes a mudar... as empresas separadas.
a gente ia juntar as empresas Tá. e ia montar uma empresa um pouco maior. Uhum. Porque naquela época a minha empresa, tipo, vamos imaginar, eu tinha 50 clientes, ele tinha 50, 60 clientes. Então o escritório era bem, bem parecido ali de tamanho. E a gente falou, não, vamos montar uma sociedade, a gente faz isso aqui, papapá, então nós conversamos isso aí. Só que, quando foi na hora de fazer de fato, ele deu a volta atrás e ele não quis fazer. Só que eu já tinha alugado espaço, eu já tinha feito Meu tudo. Deus. Aí eu voltei muito chateado com aquilo, né? Muito nervoso ainda, me abalava Bateu um e agora, facilmente com as coisas, muito mais do que hoje, né? A gente vai ganhando, né? Com resiliência. Musculatura. Então, aí eu falei, cara, vou desistir. Aí eu peguei e falei, não, já aluguei, eu vou manter. E aí eu fui. Fechei meu escritório no bairro, fui pra lá. E 5 anos depois, mais ou menos, eu comprei o escritório dele. E ele veio trabalhar pra mim. Não desistiu, tá vendo? É O muito escritório, louco isso. quando eu saí do bairro, o escritório começou a fazer isso aqui. E o escritório dele ficou meio estagnado naquele teto. Porque você já tinha enxergado que era a questão do bairro. eu não sei e tudo se- mais. Eu não sei se eu tinha essa visão, porque faz muito tempo, se eu tinha essa visão mesmo, Era sendo bem faro. sincero contigo, se eu tinha essa visão assim, estratégica de negócio, ou se foi mais uma intuição. Claro. Mas que seja, acabou dando certo. E na Aí, época, e você atribui isso a o medo lá na época era de dar errado financeiramente, de não conseguir abraçar novos clientes? Qual era o teu principal o medo? Porque medo é uma coisa que a gente conversa com bastante empreendedor, né? Na Conta Azul, a gente vê, a gente conversa com todos eles. E é uma palavra que persegue muito, né? Porque os caras... cenário econômico instável, muitas mudanças, tributações, etc. E qual foi o medo na hora? eu acho que o medo talvez esteja mais relacionado a dar errado e a questão própria do julgamento, de dar errado, a questão de trazer algum problema financeiro por dar errado. Então, isso talvez tenha sido mais... Melhor eu ficar com o meu pequenininho aqui, mas tá certo. Mas, que eu ao dou um mesmo passo tempo, maior. Ao mesmo tempo também, sabe quando você tá fazendo uma coisa que você enxerga que aquilo é muito melhor do que você pode ser? Existem pessoas que elas vão continuar fazendo aquilo porque elas acabam entrando num processo de uma certa zona de conforto. O empreendedor, quando ele entra na zona de conforto, isso é muito perigoso. Por que acontece? Para ele tá tudo bem. Ah, tá bom. Eu tô fazendo minha retirada, eu tenho meus clientes, eu tenho... Tá caminhando. Tá bom. Eu morava lá, eu tinha minha sala que era na minha casa, eu morava nos fundos do escritório. Então, o que acontecia? Eu precisava trabalhar no final de semana, eu descia os lances de escada, eu estava no escritório. Meu escritório estava tudo arrumadinho, entendeu? Eu não pagava aluguel, Tava redonda a vida, estava né? redondo. E aí você largar tudo isso e ir para uma sala alugada e você ter que começar a pegar o carro e ir até essa sala, você ter que parar de almoçar em casa e ter que almoçar num restaurante do lado do escritório. Então, foi uma outra provocação. Só que eu acho que o empreendedor ele precisa ter esse lance de ser provocado. Porque senão, o que acontece? Você entra nessa zona de conforto e pode acontecer isso. Não é criticar a esse rapaz, né, que depois eu comprei o escritório dele, mas uma constatação de uma realidade. Até hoje, ele está, não naquele bairro, mas no outro bairro e trabalhando da casa dele. É uma E realidade que ele escolheu. Eu imagino que ele deva trabalhar sozinho, ou no máximo com mais alguém, pouca coisa. E hoje a gente tem uma equipe hoje de 100 pessoas que trabalham aqui dentro. A gente tem uma unidade em BH, uma unidade em São Paulo. E isso só foi possível porque eu falei assim, eu posso ir mais longe. E vou pagar o preço para ir mais longe. Então, o que a gente só tem que entender, que talvez eu demorei um pouco para aprender isso, talvez você possa pegar isso como sendo um insight poderoso, é que o que talvez eu não conseguia compreender naquela época é que quando você vai crescendo, o seu nível de visão estratégica e também do controle operacional do seu negócio, ele tem que evoluir na mesma proporção. E você nunca pode estar atrás do tamanho do seu negócio, como gestor. Então, vamos lá. Quando eu saí do bairro, eu fui para o centro e aí eu comecei a crescer rapidamente. E eu deixei de olhar alguns aspectos importantes do meu negócio por ter ainda aquela visão daquele gestor de bairro. Mais simplista.
Então, por exemplo, se você tem uma equipe de 2 pessoas que trabalham contigo, você tem um nível de gestão de pessoas. Quando você tem uma equipe de 10 pessoas, já muda. Nível. Hoje que nós temos uma equipe de 100 pessoas, é um outro nível completamente diferente. Eu tenho 2 pessoas só para cuidar de recursos humanos aqui dentro. Com certeza. Então, ou seja, não dá para eu imaginar que eu vou continuar com aquele Tem meu que jeito elaborar de cultura, gerir tem que pessoas. elaborar um monte de outras coisas. Entendeu? Porque eu tenho que construir um negócio de atratividade para gestão de pessoas. Eu preciso pensar no processo todo de contratação, fazer um processo interno de onboard de funcionário. Eu preciso ter uma projeção de marca para o mercado, plano de carreira. Então, ou seja, o nível de complexidade é completamente outro. E quando a gente olha para outros fatores, como a gestão financeira do negócio, a visão estratégica do negócio, o marketing e tudo mais, você também precisa evoluir nesse ponto. Então, por exemplo, lá no começo do meu negócio, como é que eu fazia o meu controle? Apesar de ter a formação contábil e ser uma empresa de contabilidade, mas não existia nem tecnologia naquela época. E nós controlávamos através de um livro, caixa, manual. Então, tudo que eu recebia, fulano de tal pagou, tal. Qualquer erro humano... Chegava no final, eu passava uma linha lá, somava na calculadora, com aquela maquininha descendo o papel assim, depois eu ticava para ver se não deixou de somar nada. Poxa, esse mês eu faturei R$8.000. Já era reais, né? Porque eu peguei bem na época que fez a migração para o real, né? Então, eu faturei R$8.000. Beleza, eu pago 2.000 de... O salário mínimo era, tipo... R$200. Então eu pago aqui R$1.500 de folha de pagamento, pago isso aqui, sobrou R$4.000 para mim, beleza, R$4.000. Então tudo isso eu fazia manualmente. Depois eu fui para uma planilha de Excel. E aí eu comecei a ver que aquele negócio que eu fazia com muito mais facilidade no Excel. Eu falei, cara, eu fico aqui somando esse negócio aqui, eu jogo uma fórmula, pá, tá pronto. E aí se eu quiser pegar essa informação e jogar para uma outra planilha, aí eu já fui para outro nível. Aí você vai naquela pegada, pô, tem uma planilha de Excel, sou o bambambam da gestão e não sei o que. Só que aquilo te leva a um determinado ponto. Porque depois daquela planilha de Excel... Depois não há cédula que alimente isso aí. Não resolve mais. Por quê? Uma coisa é você lançar numa planilha de Excel 50, 100 clientes. Hoje, por exemplo, nós temos aqui 3.000 clientes para poder processar mensalmente. Como é que eu vou processar isso no Excel? Inviável. Entendeu? E as outras informações que eu preciso. Então, tipo assim, a gente gasta muito. Quanto que a gente gasta? Onde que está o dinheiro? O que a gente faz? É isso, aquilo, o investimento, não sei o quê. Então, é uma coisa surreal. Então, você não pode ter o pensamento do planilheiro para você ter uma gestão de um negócio no outro nível. Então, o que você precisa entender é que o quanto antes você começa a introduzir técnicas de gestão para sua empresa numa fase inicial, antes de ela chegar naquele nível, é a melhor coisa. Por isso que eu falei, o gestor ele não pode estar atrás da empresa do ponto de vista de preparação para o negócio. A empresa dele está lá na frente e ele está aqui. A técnica de gestão dele, ele não sabe fazer gestão de pessoas, não tem noção de gestão financeira, ele não tem visão estratégica, mas o negócio dele está indo. E ele vai lá e fica atrás do negócio dele. Não. Ele precisa estar à frente do negócio. Então, ou seja, o que é que a minha empresa vai precisar daqui 1 ou 2 anos que eu preciso estudar hoje, que eu preciso me preparar hoje, para que eu possa estar preparado para o próximo passo que nós vamos dar. E você, no setor da contabilidade, como é que você prevê ou sente esses 2 anos à sua frente? A gente já teve uma aceleração, né? Gigante. Em 2015, a nossa empresa contábil foi para o mercado digital. Então, ou seja, em 2015, quando não existia pandemia, não teve uma aceleração digital como nós vimos, tudo o que aconteceu a partir de 2020, em 2015, a nossa empresa já havia decidido que atenderia 100% dos clientes digitalmente. Desde 2018, eu não tenho telefone na minha empresa. Tudo de forma URA. Tudo através de WhatsApp. Ou, se precisa fazer uma reunião com o cliente, vai fazer um call com ele. Abre um meeting e faz um call com ele. Pronto. Então, se o home office existisse lá atrás, você estava preparado desde sempre. Sim. Tanto que quando virou para o home office, a gente levou 2 dias para poder mandar todo mundo para home office. Teve empresas que passaram 2 meses no nosso mercado e não tinham conseguido virar ainda. Era muito papel, era muita coisa. Porque eles estavam trabalhando escondidos, né? Porque foi obrigado a fechar. Todo mundo trabalhando escondido muitas vezes, porque não tinha como, né? O cara tinha que fechar a folha de pagamento, o cara tinha que fechar a contabilidade, mas não tinha como virar no home office porque não tinha nada na nuvem. E a gente só fez um ajuste de segurança, coisas muito pontuais. Em 2 dias nós mandamos todo mundo para...
Nós compramos uma empresa 3 dias antes de explodir a pandemia, que foi uma empresa que eu comprei em BH de contabilidade. 3 dias antes da pandemia, eu comprei uma empresa com 12 funcionários, mais de 300 clientes. Eu só fui pisar lá, pessoalmente, depois de um ano. Em um ano todo, nós fizemos troca de sistema, Tudo de aculturamento, mudança de marca, tudo online. Nós fechamos a sede da empresa que nós tínhamos acabado de comprar uma semana depois de ter comprado a empresa. Que desafio. Total. Então, o que a gente teve, né, respondendo a sua pergunta, é essa evolução, só que nós começamos a evoluir antes. Então, o empreendedor, ele precisa fazer uma análise de tendências de mercado. E eu acho que isso, a minha formação me ajuda bastante a enxergar na minha função como CEO da empresa, que a minha formação de marketing e depois o MBA que eu fiz, ele enfatizou muito duas coisas importantes. A mesma coisa importante, que é análise de tendências de mercado. E comportamento também, né, cara? A gente enxerga O comportamento do mercado como um todo, o que é que está acontecendo. Então, as pessoas, a mudança. Então, esse olhar é muito importante. Então, o que aconteceu? Como eu já estava olhando para o digital, por essa mudança cultural, então eu tinha ido para o digital antes, e aí quando foi na pandemia, os ajustes foram bem mais pontuais. Nós também tivemos muito avanço na tecnologia com a pandemia. Sem dúvida, tem estudos Isso que mostram aí que foram 10, 15 anos que a gente deu um salto de evolução, sendo que a gente não estava preparado para isso, né? Então... Total. Isso faz uma diferença muito grande. Só que acontece, existe às vezes avanço, só que você não acompanha o avanço porque o seu próprio mindset, o seu time, os seus processos internos não estão ajustados para aquilo. A zona de conforto. A zona de conforto, entendeu? Então, se você olhar ainda para o mercado, você vê ainda empresas de contabilidade que ainda estão afundadas no papel. E a gente não tem arquivo da nossa empresa desde 2015. Então, ou seja, olha só, tem gente que está gerindo arquivo ainda hoje e em 2015 nós começamos a eliminar o nosso arquivo. Entendeu? É uma das bandeiras da Conta Azul que a gente leva, né? Que a gente quer realmente ajudar o empreendedor e o profissional de contabilidade, que a gente quer que ele digitalize, que a gente quer que ele pare de sofrer para isso, que a gente tem um produto para isso. Cara, como isso salvou... Salvou não, eu vou mudar minha pergunta, mas como isso para você virou primordial, que esteja tudo digital? Como é que você falou, cara, eu não quero isso, isso não é certo para mim? Teve um momento de estalo que você entendeu que tudo precisava ser digital ou você só realmente era algo certo para você desde sempre? Não, eu tive um momento de estalo e vamos colocar aí alguns episódios que foram relevantes para a mudança desse mindset. Primeiro, foi quando eu comecei a observar que empresas contábeis estavam sendo investidas para atuarem 100% online. Então eu olhei e falei, pô, peraí, se o cara está derramando essa grana toda numa empresa contábil para esse negócio aqui, é porque os caras estão chegando a alguma coisa que eu não estou vendo ainda. Então vamos estudar esse negócio aqui e vamos pegar essa rabeira trabalhando no que a gente chama de bootstrap, ou seja, com dinheiro próprio, sem fazer uma captação externa, que nós nunca tivemos, né? Uma captação, nunca buscamos investidores. Então sempre foi capital próprio. Então vamos trabalhar nisso aí. E aí isso foi o primeiro estalo. Nesse meio tempo, eu comecei a me conectar com empresas de tecnologia. Uma delas foi a própria Conta Azul. Quando foi a primeira vez na Conta Azul, que eu cheguei lá, e eu tinha sido, conforme eu já até falei, né, no começo aqui, eu cheguei lá para poder produzir uns conteúdos. E como foi essa tratativa? A Conta Azul entrou em contato comigo, ela estava iniciando um processo para o que seria depois Conta Azul para contadores, e ela buscou 2 influenciadores. Eu fui um dos influenciadores que foi para lá. E eu cheguei lá, né, com aquele, né, estilão contador, né? Tipo, fui de terno e gravata. Cheguei lá, fui recebido pelo CEO da empresa de bermuda. Falei, cara, eu me senti muito mal. Pra onde que eu tô indo aqui? Aí ele começou a mostrar a Me dá empresa. 10 minutos que eu vou ali mudar de traje. Começou a mostrar a empresa e, tipo, o Já pessoal dormindo nos puff. A mesa de ping-pong que tava do lado ali. Que é muito famosa. Aí eu falei, cara, a mesa de ping-pong ali, o pessoal dormindo no... Isso na outra sede, nem... acho que você nem... Não sei se você conheceu. Não, o primeiro pavilhão eu não conheci ainda. Só por foto. Aí eu comecei a ver, eu entrei numa sala, todo mundo dormindo. Horário de descanso ali tem mesmo. Eu falei, cara... Aí eu pensei assim, isso aqui... Como eles fazem isso aqui, eu não sei, mas isso aqui é o que eu quero pra minha empresa. Precisa achar o meio. E aí eu fiquei 2 dias lá. Primeiro dia eu fui de Segundo, já tava terno e gravata.
No meio do dia eu já tirei o terno, a jaqueta do terno ali e tal, né? E fiquei só de gravata e já puxei a manga. No segundo dia eu fui nem de gravata mais. Já só a camisa suficiente. Entendeu? Eu tenho esses vídeos até hoje, inclusive tá no canal de vocês e tal. E aí, beleza. Aí eu comecei a entender. Bem, tempos depois, não preciso nem falar o que aconteceu, né? Abandonamos o terno, não uso gravata. Eu trabalhava de gravata naquela época. Não uso gravata há muito tempo. Adotamos a camiseta, voltamos, eliminamos tudo que tinha o uniforme da galera, nós eliminamos tudo e começamos um processo de evolução. E aí eu comecei a entender, poxa, que existem coisas que eu preciso estudar em relação a isso. Uhum. Porque eu participei de uma reunião naquele dia, imagina, né? Os caras me contrataram, né? Aí dois dias na empresa, então, cara, vão tirar o máximo desse cara aqui, né? Aí eu sento na reunião e o pessoal começa a falar a linguagem de tecnologia, e o cara começa a entrar lá e começa a falar isso aqui. Digitalização, e eu ficava só assim no meu computador, só anotando tudo que eles estavam falando, ficava só anotando. Aí, de repente, chamaram uma pessoa que, nitidamente, eu sabia que aquela pessoa era um nível de um cargo bem abaixo, assim, como se fosse um auxiliar e tal. Por alguma razão, chamaram aquela pessoa. Aí eu falei assim, agora vai entrar alguém que fala a minha língua, né? Porque eu pensei assim, né? E quando a pessoa entrou na sala, começou a falar a mesma língua. Eu falei, cara, não acredito que até o estagiário aqui tem uma linguagem que eu não tô entendendo o que eles estão falando. Bateu naquela hora. Bateu. E aquilo mexeu muito com o meu brilho, sabe? Aquilo mexeu muito... A autoestima empreendedora ficou mexida. Eu falei assim, cara, eu preciso estudar esse negócio aqui. Fazendo um resumo, né? De toda essa trajetória. Eu fui fazer um monte de cursos... Fiz várias formações pela Startse, fui visitar outras empresas, e aí eu fui fazer formação no Vale do Silício, fui estudar lá fora, fui buscar tudo que eu podia buscar. Em 2015, eu comecei a usar uma ferramenta de mapas mentais, e eu abri um mapa mental sobre startup, e eu comecei a reunir informações lá. Aí eu comecei a aprender sobre investimento, sobre desde de um anjo até um série A, B e C. Olha, hoje... é um domínio, assim, que nem se compara. Nem perto, assim. O cara de terno e gravata. Exatamente. Então, o que a gente precisa entender é ter uma clareza quando você olha para o seu negócio, você enxergar que o seu negócio está atrasado. Que a sua visão empreendedora está limitada. Que você precisa evoluir e você precisa ter, como empreendedor, você precisa ter o estalo. Que não é coisa assim que você só tá, beleza, vou fazer isso aqui, depois você... Não. Aquilo tem que mexer com você de uma forma que você fala assim, como é que esse cara tá fazendo um negócio que eu não sei fazer? Como é que esses moleques estão fazendo um negócio que eu não entendo? E eu, com tanto tempo já, eu vou ficar para trás por causa de quê? Então eu tenho que buscar essa informação. Então, isso é uma coisa que acho que faz total diferença para a evolução do empreendedor. Porque ele tem que se provocar o tempo todo. Ele precisa entrar num outro negócio, ele precisa olhar para aquele negócio e falar assim, cara, dá para eu fazer alguma coisa diferente no meu negócio baseado no que eu estou vendo nesse negócio aqui. Então, a todo momento, tudo que está acontecendo à minha volta, eu estou buscando como insights para o meu próprio negócio. Então, desde quando eu voltei de lá da Conta Azul pela primeira vez, eu já voltei com vários insights, depois eu tive várias vezes lá, depois eu tive a oportunidade de visitar muitas outras empresas. E aí... a gente conseguiu ir para fora, inclusive com a própria Conta Azul, fui participar. O primeiro evento que eu fui fazer fora de tecnologia, que foi em Boston, eu fui por conta própria. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou para esse evento aqui, que eu sei que os caras vão estar lá, vou encontrar com eles lá, e eu vou aprender o que os caras estão falando de tecnologia nos Estados Unidos. Porque eu vejo que os caras estão mais à frente do que a gente. E em cima disso, se provocar o tempo todo. Então, volto a falar aquilo que eu disse agora há pouco. Ou talvez... 30 minutos atrás, não tem problema. Imagina. Você já percebeu o que eu falo, né? Cara, isso é uma aula. Está sendo pra mim, vai ser pra todo mundo. Que bom. E que é o seguinte, você não pode estar atrás do seu negócio. Você precisa estar à frente do seu negócio. Então, ou seja, olhar para onde o seu negócio está indo e você precisa entender quais são as habilidades, quais são as skills que você precisa desenvolver para chegar aonde você quer chegar. E não você chegar onde você quer chegar e depois você ver que você está deficiente, porque aí o seu negócio vai sentir, entendeu? E aí que a gente entraria, se você quiser falar de gestão financeira, você tem que perguntar alguma coisa? Acho que estamos chegando lá, estamos cruzando. Porque aí entra na análise de gestão financeira que eu comecei a ter que entender no meu negócio, entendeu? E como é que funciona, como funcionava no passado, é o mesmo esquema
de hoje? Algo mudou no seu racional? Porque a gente sabe que é o maior problema hoje, é a gestão financeira. A galera os empreendedores, donos de negócio, se preocupam muito, mas no final não sabem exatamente o que estão fazendo. Mais de 60% das empresas que quebram ou por falta de caixa, ou por falta de controle, ou para os assuntos relacionados à gestão financeira. Tá? Os demais são mais relacionados à parte de mercado. Então vamos lá. Lembra que eu falei que quando você olha para o seu negócio, você vê que você tem uma jornada. Então, ou seja, se o seu negócio fatura 10 mil, você tem um nível de habilidades necessárias para gerir um negócio de 10 mil reais. Se o seu negócio fatura 50, é outro. Se você fatura 100, é outro. Se você fatura 1 milhão por mês, é outro. E por aí vai. O que você precisa entender é o que faz sentido para cada fase dessa jornada. Em determinado momento, a gente chegou à conclusão de que nós tínhamos ali um sistema de gestão que a gente utilizava, que era fornecido pelo software que nós usávamos contábil, que era muito ruim, muito deficitário. Mas era o que tinha na mão, que já era um sistema. Mas não era nada melhor que uma planilha. Mas ele atendia até um determinado ponto. Depois ele não tinha a informação que eu precisava, faltava... Conciliações tudo. Né? A questão de automatizações não tinha e tudo mais. E aí, eu decidi implantar um RP para fazer a gestão financeira. Então, eu procurei uma empresa e contratei um software para ser preparado para o nosso negócio. Só que eu gastei, na época, quase 100 mil reais num software que acabou não funcionando. Porque depois de muito tempo, o software não me atendia tudo que eu precisava e ele se tornou muito burocrático. Então, a minha gestão se tornou muito burocrática. Aí, cara, eu falei, o que eu vou fazer, né? E foi nesse tempo, foi quando eu conheci a Conta Azul, e eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de vocês lá, que ainda era bem diferente do que é hoje. E aí um dia eu voltei de lá e falei pro meu gestor, que fazia o financeiro na época, eu falei, cara, seguinte, tem um sistema aí que faz tudo aquilo que nós estamos querendo fazer, que não estamos conseguindo fazer com o sistema Y, só que assim, a gente vai ter que jogar tudo fora que nós gastamos. Implementar tudo lá dentro. E fazer lá dentro, só que lá a gente não só pagaria, se tivesse que pagar, pagaria pouco, porque o valor é pago por mês e não existe a implantação do sistema, né? Você não compra o sistema como eu tinha comprado outro. Só que, no nosso caso, eu tenho ele gratuitamente porque existe um programa que me dá o sistema gratuitamente, que era o programa para contadores na época, né? E aí o dono do escritório contábil tinha um programa para ele usar, para que ele pudesse ajudar os clientes dele a usar. Então, esse é o princípio que a Conta Azul carregava na parceria. Aí ele falou, cara, a gente não tem mesmo a informação, fazer o quê, né? Fica o aprendizado, né? Vamos pivotar a ideia e vamos implantar. E aí a gente começou a utilizar o sistema da Conta Azul e começamos a de fato, colocar as coisas para lá. Na época, ainda faltavam algumas coisas para uma empresa de recorrência e eu usei o meu canal interno lá dentro para poder evoluir nesse ponto. Então, várias automações aconteceram. Depois foi implantado o Receba Fácil, né? Que atende muito bem as empresas de recorrência. E aí isso também facilitou muito. E a gente foi evoluindo junto com o próprio sistema e o nosso negócio foi evoluindo. Hoje, nós temos 7 empresas diferentes, todas elas geridas, cada uma com uma conta da Conta Azul, atrelado a cada uma dessas empresas. Como é que faz tudo isso faz diferença na tua vida das Contas Azul? Vamos fazer aqui um paralelo de como é que era antes para agora. Não dá para imaginar todas essas empresas antes. Não, porque assim, é muito difícil você gerir hoje 7 CNPJs, né? E por que acontece? A gente tem dentro da contabilidade negócios diferentes e dentro da educação empresarial negócios diferentes. Então, nós temos na contabilidade negócios segregados, por exemplo, eu tenho a minha empresa de BH que tem o CNPJ próprio lá, tem uma empresa de São Paulo que tem o CNPJ próprio, tem uma empresa que faz regularizações tem o CNPJ próprio. Então, isso está tudo segregado internamente. E eu tenho aqui meu braço educacional, né? O meu braço como influência, meu braço dos meus cursos online, meu braço das minhas mentorias, todos eles têm negócios próprios. Então, acaba que são muitos CNPJs para poder segregar tudo isso. E sem um sistema atrelado a cada um deles, ficaria completamente inviável, porque a gente não consegue enxergar o negócio, entendeu?
Então, hoje, a única coisa que eu tenho de trabalho é, eu pego todas as informações globais e eu transfiro isso para um dash meu pessoal, para que eu possa ter a visão global de tudo que está acontecendo. Então, eu tenho um trabalho mensal apenas para poder fazer essa integração, que na verdade tem uma pessoa que faz isso para mim, para poder me dar essa informação de uma forma centralizada. Mas toda a parte, por exemplo, de cobrança de todas as empresas acontece diretamente pelo sistema. Então, por exemplo, você consegue gerar os contratos eles são recorrentes, e esses contratos eles vão acontecendo mensalmente de forma automatizada. Então, a gente gera por volta de 3.500 boletos mais ou menos por mês, né? Dentro da cobrança da Conta Azul, e isso é mandado para o cliente automaticamente. E aí o cliente paga. Salvo você gera toda a parte de contas a receber, então, ou seja, eu tenho toda a análise do que está acontecendo do ponto de vista de fluxo de caixa futuro, né? E eu tenho também a análise depois de tudo que aconteceu depois que o valor é recebido, porque com a baixa automatizada, com a categorização e o lançamento... Real time faz diferença, né, cara? Totalmente. Real time. E aí, conectado com o banco, também facilita todo o processo. Então, ou seja, existe uma inteligência artificial que vai categorizando as principais contas que você tem, alguma que a inteligência não identificou, você vai ajudando a inteligência a identificar para o futuro. Então, é um processo que nós temos, que do ponto de vista de controle financeiro, para nós, hoje, a gente consegue controlar todas as empresas dessa forma. Sensacional. Pô, que bom que a gente consegue te ajudar desse jeito, que você dá um retorno pra gente sensacional, que é essa parceria aí, que a gente espera que dure por bastante tempo, que a gente vai fazer projetos diferentes juntos, a gente conta muito com isso. Mas vamos falar de marketing. Como é que tu chegou nisso? Cheguei aqui no teu escritório, tava lá, marketing não é uma ciência exata na tua almofada. Como é que você chegou no marketing? Quando foi... Eu confesso que eu não lembro o ano, mas um pouco antes de eu fazer a minha graduação de marketing, eu comecei a fazer alguns cursos de marketing. Uhum. E aí eu falei assim, Por que exatamente? Você queria... porque eu percebi que eu precisava fazer melhor para a minha contabilidade crescer, né? Uhum. Então eu fui fazer... Tinha uma escola de negócios de marketing aqui em São Paulo, que chamava CSSJ, e ela tinha vários cursos de marketing lá e também de gestão. Eu fui fazer o primeiro curso lá de marketing de serviços. Aí eu fiz o curso de marketing de serviços, depois eu fiz outros cursos que ela tinha lá, e eu me apaixonei pelo negócio. Que mágica é essa? Eu falei, cara, legal esse negócio aqui, né? Mexe um aqui, estudar lá. Comportamento do consumidor, estudar cases de mercado. Um dos professores meus era gestor dentro do McDonald's. O cara estava explicando todo o olhar de marca do McDonald's, a construção de marca e tal. Os caras estavam ligados em empresas grandes, os caras davam aula. Então, eram professores, era uma escola bem conceituada, desculpa, do ponto de vista de professores, que eram professores de negócios mesmo ali, né? Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou buscar uma formação mais densa, então eu fui estudar, fazer uma graduação de marketing. Aí eu fiz a graduação de marketing, e aí me apaixonei também, mais ainda, pelo negócio, e tocava a graduação enquanto eu tinha o meu escritório. E depois eu fui fazer uma pós na ESPM, porque eu falei, vou escolher o que na época era a principal referência em marketing para poder estudar mais. Eu fiz uma pós na ESPM, e aí consegui avançar mais nessa questão toda do conhecimento, mas a gente precisa entender que isso não é suficiente. Porque o que acontece? O marketing é uma coisa que evolui muito rapidamente, as pessoas não se dão conta. E um dos fatores que nós temos hoje no marketing é que todo mundo acha que entende de marketing. E cada vez mais que eu estudo, eu chego à conclusão que eu entendo muito pouco ainda. Então, ou seja, eu respiro o marketing o tempo todo. Eu acordo de manhã estudando isso, eu aplico no meu negócio, por força do meu trabalho como influencer, eu estou sempre conectado ao que está acontecendo no mercado em tudo. Eu tenho marcas, como a própria Conta Azul, que buscam orientação, que eu tenho que ajudar de algum ponto nessa conexão com o mercado, então eu preciso estar muito bem preparado sempre. Eu tenho o maior evento de marketing contábil do Brasil e do mundo, então, ou seja, pensa, as pessoas geram uma expectativa muito grande. Né? Oi? Responsabilidade. Né? Então, ou seja, e cada vez eu chego à conclusão que eu ainda tenho que aprender muito. Então, o que você tem no marketing é que, assim, como não é uma ciência exata, que é aquilo que eu falo e que você vê ali nas almofadas, né? É justamente por causa disso. Por quê? A contabilidade é uma ciência exata. Então, se você pegar a forma como é feito o lançamento contábil, agora para 2023 nós vamos ter uma mudança que vai mudar um pouco esse processo de lançamento contábil agora em 2023. Mas se você pegar
a forma como está estruturado os planos de contas para fazer o lançamento contábil desde quando eu fui para o digital em 2015 é a mesma forma. Claro que a legislação muda, tem um monte de coisa que muda e tal, mas a contabilidade é uma ciência exata, entendeu? Você coloca lá uma partida dobrada, onde você sabe que para cada débito você tem um crédito, 1 mais 1 vai ser igual a 2 na matemática. Agora, no marketing, 1 mais 1 não é igual a 2. O marketing ele é imprevisível. Às vezes não existe nenhum mais um, né? Eu posso contar tudo aquilo que eu faço, você vai lá para sua empresa, você vai aplicar igualzinho, não vai ter um resultado completamente diferente. Pode ser melhor ou pior do que o meu. Por quê? Porque o marketing ele não é uma ciência exata. Então, qual é o princípio? Um princípio onde você tem que estar sempre evoluindo, aprendendo coisas novas. Então, o que eu procuro fazer hoje? Eu tenho uma estratégia de evolução para eu continuar estando à frente nessa temática, para continuar estando evoluindo, né? E poder continuar aplicando meus negócios e também levar isso para o mercado. Para o empreendedor que está assistindo, eu acho que a função hoje de um gestor é ele não ficar preso na bolha dele, ele não olhar somente o que acontece no mercado dele ou tampouco olhar o que acontece somente no negócio dele. Porque as coisas estão correndo lá fora. Então, essa informação, consumir um conteúdo como esse através de um podcast, você ter a oportunidade de fazer cursos, você aprender novas tecnologias, você buscar benchmark no mercado, tendo acesso a outras empresas, né? Referências, isso é fundamental. Porque senão você fica muito restrito, achando que você vive uma bolha. Acertou. E foi assim que nós trouxemos o marketing digital dentro da contabilidade, foi assim que nós trouxemos as redes sociais dentro da contabilidade, entendeu? Foi assim que nós criamos nosso canal no YouTube. Hoje nosso canal no YouTube tem 110 mil inscritos no canal da Tactus. Foi assim que nós se tornamos referência no mercado que nós atendemos e somos bem conhecidos por conta disso. Né? Compartilhou a informação. Compartilhou a informação e construiu estratégias focadas no marketing digital. Uhum. E aí, voltando ao que nós falamos no começo do podcast, se você não tiver o digital atrelado ao seu negócio, mesmo que seja um negócio físico, você está deixando dinheiro na mesa. E alguém está pegando esse dinheiro. Isso não é diferente da contabilidade, isso não é diferente em qualquer negócio. Então, os negócios hoje, mesmo os negócios que têm uma presença física, são negócios que eles são impulsionados pelo digital. Isso tem que ficar claro. E aí, por isso que você precisa estudar minimamente sobre isso, entendeu? Porque eu vejo que o empreendedor tem uma dificuldade muito grande de entender esses aspectos relacionados ao marketing. Sensacional. Aula, sem dúvida, que eu até queria dizer que marketing, às vezes, é dado como só para empresas grandes. As pessoas enxergam, não, isso é coisa para McDonald's, outras coisas. E a galera tem que ter um pouquinho da sensibilidade de entender que se você for uma empresa dentro da sua casa, sozinho, fazendo as suas coisas, já dá para ser aplicado, né? Já dá para você entender, já dá para perceber comportamentos que você pode aplicar e pode se desenvolver de diversas outras formas. Isso é muito interessante saber como é que você também viu que você tinha que estar na frente da empresa. Todo mundo faz marketing, Bruna. Todo mundo. Só que às vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela não percebe. Agora, obviamente, existem níveis do que você pode fazer, né? Uhum. Então, quando você faz uma ação, como nós citamos aqui várias, né? Quando você faz uma ação... Um evento desse tamanho. Quando você faz um evento, você faz uma ação como expositor, quando você faz uma ação em rede social, quando você faz uma postagem. Aí você começa a ir para um nível mais estruturado, estratégico, que tem gente muito à frente que ensina como fazer. E eu, na minha posição, eu tenho que aprender o tempo todo. Com certeza. Então, eu participo hoje de muitos treinamentos e cursos. Daqui a 15 dias, mais ou menos, eu vou para San Diego, na Califórnia, participar de um evento só focado em marketing lá. Por quê? Porque eu preciso continuar aprendendo. Esponja, porque né, cara? vai ter coisa diferente que eu não estou fazendo, muita coisa que eu não estou fazendo que eu preciso aprimorar. Então, essa consciência, ela tem que vir do gestor, né? Tem que vir das pessoas que estão à frente dessa estratégia como um todo. Se você não tiver essa consciência, você vai achar que não, eu só conheço muito e domino o assunto e pronto. Certo, e não é assim. Para que eu preciso? Não é certo, não tá tudo bem, não vou meter meus pezinhos aí porque eu não sei. E daí o dinheiro tá na mesa. Exatamente. Acho que essa frase aí eu vou levar. O dinheiro tá na mesa. E tem uma coisa que a gente sempre vai encontrar pessoas... Por melhor que a gente faça alguma coisa, a gente sempre vai encontrar pessoas que estão à frente da gente em relação a isso. Você vê, o time de marketing da Conta Azul é um time grande hoje. Vocês trabalham com uma carteira de clientes incrível, tem uma estrutura enorme, consegue fazer um evento para 5 mil pessoas.
tem uma demanda muito grande. E, obviamente, o nosso time aqui da Tactus, ele é bem menor do que da Conta Azul. Não tem como comparar. Mas a gente consegue sentar numa mesa e eu consigo aprender o que você está fazendo e você consegue aprender o que nós estamos fazendo. Porque vai ter coisas que você está muito à frente de mim e tem coisas que nós estamos muito à frente de vocês. Porque as realidades podem ser, às vezes, muito... ainda que semelhantes de nicho, né? Podem ser completamente distintas em operação. Exatamente. Daí eu vou entender o que você vai fazer. Você pegar o próprio podcast mesmo que nós temos aqui. Então, ou seja, eu tenho hoje 2 podcasts, que somados hoje já são mais de 150 episódios, que nós já produzimos. Então, ou seja, a gente aprendeu muita coisa com isso. Da mesma forma que quando eu olho para um cara que está numa outra fase bem mais à frente, ele já está num outro avanço de conhecimento que eu não tenho. E que eu preciso saber. E que eu preciso saber. Então, a gente precisa entender que você só evolui à medida que você consegue se dar conta de que você precisa continuar aprendendo. Você precisa ter essa clareza. Eu falei muitas coisas aqui e pode parecer, cara, ele faz isso, faz aquilo, gente. Como é que ele arruma tempo para isso? As mesmas 24 horas que você tem. É a mesma coisa, entendeu? Talvez você se provoque mais a fazer as coisas. Ou, talvez tenha muito a ver com o seu comportamento, de você olhar e você falar assim, não, eu tenho que ir além do que eu estou fazendo, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso evoluir, eu preciso fazer aquilo. Então, isso faz parte do jogo. Ninguém vai construir um negócio diferenciado no mercado se ele não se permitir nessa provocação, se ele não tiver aquilo que vem dentro dele assim, cara, eu preciso... Sabe? A Conta Azul não seria a Conta Azul se lá atrás os seus fundadores não tivessem se provocado e falassem, cara, galera, a gente pode ir longe com isso aqui, entendeu? E olha só onde nós estamos, onde vocês estão, né? Eu fico feliz de estar junto nessa jornada. E você fica feliz de participar desse processo, dessa jornada como todo, de contribuir e tudo mais. Por quê? Porque sabe que todo mundo, de uma certa forma, está contribuindo porque está sendo construído. Então, nós estamos aqui falando para milhares de pessoas que vão consumir esse conteúdo aqui, que vão aprender alguma coisa com algo que nós preparamos. Entendeu? Isso é muito importante. Só que todas as pessoas que estão em volta da gente, elas nos ajudam nessa construção. Então, ou seja, você vê aqui que nós sentamos aqui, eu não entendo absolutamente nada do que está acontecendo ali atrás das câmeras, entendeu? Aí eu tenho o Léo lá que está cuidando de tudo lá. Valeu, Léo. A equipe que está cuidando, monitoramento e tudo mais. E nós estamos aqui focados na nossa conversa. Isso não seria possível se não tivesse pessoas melhores do que a gente fazendo esse trabalho. Que pensa no roteiro, que você destruiu, que pensa... Imagina, que pensa em a melhor iluminação, o melhor som, para que a gente possa levar informação para as pessoas. Acho que tudo de novo, é a jornada também, os processos. Eu sou o tipo de pessoa que gosta, que eu dou muita atenção aos parafusinhos. E às vezes eu até ignoro meta, sabia, Anderson? Eu falo, cara, eu não quero saber o número que eu tenho que pegar no fim do mês. Eu tenho que acertar todo dia esse processo, para que o número vai vir. Se alguma coisa está desapontada, não está afinando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, o número não vai chegar. Então, eu preciso olhar primeiro para... Todos os processos estão dando certo, alguma coisa não está certo. Erra rápido, arruma rápido, aprende rápido. Então, eu sou Esse é o conceito das startups. Exato. Que eu aprendi lá atrás. Que alguém ensinou. Que alguém me ensinou. Sensacional. A gente vai ficando por aqui, mas ótimo. Que pena, né? Foi. Poxa, passou quanto tempo? Passou uma hora e meia. Mas aqui foi sensacional, assim, de verdade. A gente não tem noção do tempo. Não tem. E junta 2 falastrões aí, com todo respeito. Mas significa que a gente tem que se reunir de novo para poder falar mais. Exato, vamos fazer um parte 2, ou melhor, a gente pode fazer alguma coisa, sei lá, na Conta Azul com o ano que vem, Pensou? a gente muda o formato para um outro jeito. A gente bota numa roda de podcast que tá ficando muito famoso, podcasts em eventos. Isso. Vamos ver o que a gente Isso foi uma coisa consegue. que a gente trouxe a ideia de fazer no Summit e acabou que nós não tivemos que abortar por falta de... Você vê o Rock in Rio, tem 4 podcasts dentro do mas próprio isso é show. evento. Vamos ver se costura por aí, vai ser sensacional. Isso aí. Tamo aí, tô dentro. Obrigada novamente, muito sucesso para você. Tamo junto. A gente conta muito com a sua presença nas nossas operações, nas nossas ideias, por mais malucas que elas possam surgir, assim, do nada, sempre muito querido. E agora eu vou dar tchau para nossa audiência, eu queria que você desse tchau também, falasse um pouquinho de você, onde te encontrar, para aprender junto contigo. Maravilha. Gente, é o seguinte, o melhor caminho para me encontrar é no Instagram, né? Então, Anderson Hernandes Oficial, meu Instagram pessoal, e o Instagram da Tactus, Tactus Oficial. Você pode entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição. Fico muito feliz desse convite e fico muito feliz de estar junto com a Conta Azul, porque eu acredito desde o começo no que está sendo construído e fazer parte dessa construção. Então,
Sou muito grato a todo esse relacionamento que nós criamos e por esse convite e por ter a oportunidade de falar aqui com vocês. Obrigada, a honra é nossa. Obrigada, galera. Todo o podcast vai ficar disponível nas nossas redes sociais. Encontrem o Anderson, curta, compartilhe, porque pra gente é muito importante, mas outras pessoas podem, como diz o Anderson aqui no nosso podcast, aprender coisas novas. É muito importante que todo mundo consiga se movimentar nesse jogo de novas informações. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelo seu empenho em nos acompanhar e até a próxima. Fui! Tchau, tchau!